Olá, galerinha do oitavo ano. Então, a nossa matéria de hoje chama-se Congruência de triângulos, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre quando eu posso dizer que dois triângulos são congruentes, tá? Então, é assim, quando que eu posso afirmar que dois triângulos são congruentes? Lembra o que significa a palavra congruência? Significa de mesmo tamanho, de mesmas medidas. A gente só não pode usar a palavra iguais, é praticamente iguais. A gente só não pode usar a palavra iguais porque não tem a necessidade, por exemplo, de ter a mesma cor de linha, de ser desenhado com a mesma cor. Então, por isso que na geometria a gente não usa a palavra iguais, a gente usa a palavra congruentes, tá? Então, vamos ver alguns desses casos. Congruência de triângulos. Então, nós temos aqui uma explicação, um textinho, que fala sobre o quanto é importante a gente conhecer os símbolos, tá? Os símbolos na matemática são muito importantes. Lembra que eu vivo brincando com vocês que matemática é tudo preguiçoso? Então, a gente não quer saber de escrever as coisas. Quanto menos a gente escrever, melhor, tá? Essa matéria, congruência de triângulos, inclusive, a gente vai usar vários símbolos. Então, eu vou listar aqui alguns deles. Então, eu tenho aqui ó, dois triângulos que formam um único triângulo. Ó. Então, eu tenho dois, um tá com a linha verde e o outro tá com a linha azul. Mas, se a gente juntar os dois triângulos, eu também formo um triângulo único, tá? Então, eu tenho três triângulos em um desenho só, certo? E eu tenho aqui ao lado alguns símbolos muito importantes. E eu vou recordar cada um deles com vocês, tá? Então, aqui, ó, aqui dentro do desenho, eu tenho a letra grega, a alfa, beta, que representam os ângulos. Então, a gente pode representar os ângulos usando a letra grega ou usando a letra do alfabeto maiúscula com o chapéuzinho em cima, também pode ser. São maneiras diferentes da gente dar o nome para os ângulos, tá? E esses símbolos, Pro, o que eles significam? Bom, acutângulo é aquele triângulo que tem todos os ângulos agudos. Lembra? A gente aprendeu lá no sexto ano. Então, por exemplo, esse triângulo verde aqui, ó, é um triângulo acutângulo. Ele tem todos os ângulos agudos. Outra palavra, equilátero. É um triângulo com todos os lados de mesmo tamanho. Esse triângulo verde, ele é um triângulo que tem todos os lados de mesmo tamanho. Pro, mas como você sabe? Só de olhar? Não. Tá vendo esse tracinho que tem aqui, ó, dividindo os lados do triângulo? Esse tracinho significa que esse lado e esse lado, eles têm a mesma medida. Se eu quisesse dizer que, por exemplo, esse lado aqui não tem a mesma medida desse, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui dois tracinhos ao invés de um. Significaria que esse lado é um tamanho e esse lado aqui, esses três lados aqui, são outro tamanho. Olha que curioso. Esse pedaço aqui, ó, tem um tracinho também. O que significa isso? Significa que esse lado aqui tem exatamente a mesma medida desse
desse e desse, tá bom? Então, esse tracinho aqui, ó, é o que prova que esse triângulo verde é um triângulo equilátero, porque ele tem todos os lados de mesmo tamanho, certo? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados de mesmo tamanho. Então, são dois iguais e um diferente. Olhem esse triângulo azul aqui, ó. Ele tem esse lado igual a esse e esse lado diferente. Isso significa que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, tá? Próximo nome, triângulo escaleno. Tem todos os lados diferentes. Vamos olhar esse triângulo grandão. Aqui, ó, o grandão. A união dos dois triângulos. Esse lado aqui tem uma medida, esse lado aqui tem outra medida e esse lado aqui tem outra medida. Isso significa que esse triângulo grandão aqui, ó, é um triângulo escaleno. Ou seja, nessa imagem eu tenho um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno, tudo na mesma imagem, tá? Outros símbolos. Esse triângulozinho é outra letra grega que se chama delta, e no caso de geometria, a gente usa essa letra, quando quer representar um triângulo, tá? Esse símbolo, o igual cortado, é o símbolo de diferente, tá? Essas duas ondinhas, ou esse igual com uma ondinha em cima, esses dois símbolos, eles representam semelhante, ou seja, são parecidos, são iguais no tamanho, nas medidas, mas não precisam, por exemplo, ter a mesma cor ou estar na mesma posição. Para eu dizer que duas coisas são iguais, elas têm que ser exatamente iguais. Tem que estar na mesma posição, tem que ter a cor da linha igual, tem que ter as mesmas letras representando o ângulo, os vértices, tudo igual. Então, a palavra semelhante, ela vem trocar a palavra igual, porque se eu tenho um outro triângulo igual a esse verde aqui, mas ele está pintado de vermelho, ele já não vai ser igual, porque um é verde e o outro é vermelho. Mas eu posso dizer que eles são semelhantes, porque eles têm a mesma medida, e é isso que importa para ser semelhante na geometria, tá? Bom, então agora vamos ver os casos de congruência. Quando eu posso dizer que dois triângulos são semelhantes? Eu posso dizer só de olhar para eles e falar assim, são semelhantes e pronto? Não. Tem que ter algumas provas, tá? Essa aqui é a primeira prova que a gente vai ver. A gente chama as provas de caso 1, caso 2, tá? E olha os símbolos chegando aqui, ó. Normalmente a gente usa só as letras para representar o caso. Então, o caso lado, 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 a gente usa só o L, L, L para representar, tá? Então, vamos para um exemplo, ó. Eu tenho dois triângulos. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, tá na cara que esses triângulos são iguais. Eu não preciso de nenhuma prova para isso. Bom, mas na geometria, a gente não pode simplesmente dizer, são iguais porque eu estou vendo que são iguais. Isso não existe na geometria. Na geometria tem que ser provado. Então, como que a gente prova que esse é igual a esse?
pelo primeiro caso, que é lado, lado, lado. Ou seja, esse lado tem um palitinho, esse tem um palitinho. Isso significa que esse lado é igual a esse. Esse tem 2, esse tem 2. Isso significa que esse lado é igual a esse. E esse tem 3, e esse tem 3. Isso significa que esse lado é igual a esse. Então, como o desenho está me provando que eu tenho 3 lados iguais, ou seja, lado, 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 tudo igual, então eu posso provar por essa regra do lado, 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 que a gente sempre usa só L, L, L para não ficar repetindo, não ficar escrevendo tudo isso, tá? Então, pelo caso L, 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 eu provo que esses dois triângulos são iguais, tá bom? Segundo caso, lado, ângulo, lado. A gente chama de caso L, A, L. Pro, como seria isso? Olha só. Então, eu tenho esse lado igual a esse lado igual a esse, e o ângulo que está no meio entre esses dois lados que são iguais, ó, o ângulo formado por esses dois lados que são iguais, também é igual. Olha lá, ó, ele está desenhado. Como que a gente diz que o ângulo é igual? A gente coloca uma voltinha, ou 2 voltinhas, ou 3 voltinhas, para representar que eles são iguais. Então, se esse tem uma voltinha e esse tem uma voltinha, significa que eles são iguais, tá? Tem outro jeito também de mostrar que o ângulo é igual, colocando um tracinho aqui no meio, igual o tracinho do lado, eu ponho um tracinho aqui, um tracinho aqui, ou 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui. Eu também estou representando que esse ângulo é igual a esse, tá? Então, pelo caso LAL, que é lado, ângulo, lado, eu provo que esses dois triângulos são iguais, tá? Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Reparem, agora não é mais LAL, é ALA. Pro, tem que decorar todos esses casos? Sim, tá? Então, vamos ver como funciona esse caso aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Esse lado do meio é igual a esse lado do meio, entre os dois ângulos. E esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, reparem, nesse modelo de desenho aqui, eu coloquei 2 voltinhas para representar que esse ângulo é igual a esse, tá? Sempre que tiver isso no desenho, significa que são iguais. Então, no exercício, o desenho vem assim. E você só tem que dizer qual é o caso que prova que os triângulos são semelhantes, tá bom? Ou congruentes, que dá na mesma, ok? Quarto caso, que é lado, ângulo, ângulo oposto. Ó, LAAO. Esse O é pequenininho porque é o ângulo oposto. Então, como funciona esse? Então, olha só, eu tenho aqui o lado igual ao lado, o ângulo igual ao ângulo. Então, reparem, está na mesma posição, ó, o lado e o ângulo, o lado e o ângulo. E o ângulo oposto ao lado que a gente tem igual, ó. Então, se o lado é esse, o ângulo oposto é esse aqui. Também é igual. Então, ó, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. O ângulo que está do outro lado ao lado, o ângulo que está oposto ao lado que a gente tem igual,
Então, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, eu consigo provar que esses dois triângulos aqui são congruentes ou semelhantes, tá? Repare numa coisa muito importante. A indicação de congruência também foi adotada para os triângulos. Então, em vez de você escrever triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, como a ProLu escreveria, como que a Procris escreve? A Procris escreve triângulo ABC congruente ou semelhante, triângulo EFG, tá bom? Então, o que a professora de português escreveria tudo isso aqui, eu só escrevo isso aqui, ok? Porque nós estamos usando a notação matemática. Estamos escrevendo em matemática, certo? Prestem atenção nesse caso aqui agora, ó. Não existe caso de congruência que seja, por exemplo, ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, eu tenho três ângulos iguais e eu afirmo que, como os três ângulos são iguais, então os triângulos são iguais, são semelhantes. Isso não existe, tá bom? Os casos de congruência só serão congruentes triângulos que aceitarem os casos de congruência que a gente acabou de aprender. Mas ângulo, ângulo e ângulo, ou seja, ângulos iguais, não provam que os triângulos sejam iguais, ou seja, que eles sejam congruentes, tá bom? Muito cuidado com esse detalhe. Bom, agora é a vez de vocês. Vocês vão pegar a lista de exercícios que tem lá e vão fazer todos eles, tentando identificar qual é o caso de congruência que prova cada um dos exercícios, que prova que é congruente ou que não consegue provar, que não existe nada que prove que sejam congruentes os triângulos, tá bom? Beijos, até a próxima aula!